Bom, falando de equipamentos para serrarias, para utilização em florestas de alta produtividade, vamos iniciar então falando a respeito do desenvolvimento florestal do país nesses últimos anos e o histórico do processo de produção florestal e das serrarias. O que acontece é que as serrarias oriundas de florestas dedicadas a papel e celulose, por muitos anos elas abasteceram o mercado de madeira serrada no país. E com isso, basicamente, a gente tem como referência florestas que são da indústria de papel e celulose. Logo nos anos de incentivo fiscal, ali na década de 70 aproximadamente, muitos plantios foram dedicados para florestas, tanto para fim papeleiro quanto para fim industrial. Mas ao longo do tempo, algumas delas foram se perdendo e até baixando a qualidade, perdendo qualidade ao longo desse período. E lá pelos anos 90, onde iniciou-se a extração de grande volume de madeira serrada, essas florestas foram sendo consumidas. Mas até então, o conhecimento florestal e de indústria de madeira serrada era muito voltado à floresta nativa. Então equipamentos eram de grande porte, todo o processo de produção era voltado para a madeira amazônica até aquele tempo. E aí começaram-se então a processar madeiras nativas do sul do país, como araucária, entre outras, né? Mas basicamente madeiras nativas, e aí começaram então a utilizar madeira como pinos, principalmente, inicialmente pinos, como uma madeira que veio desse incentivo e começou a ser serrada. Iniciou-se então os trabalhos de produção de madeira serrada com esse material. Mas esse material basicamente oriundo de plantios do incentivo fiscal. Então, é de se notar que todo esse material disponível não tinha uma qualidade muito dedicada para a serraria. E também eram plantios que não eram muito homogêneos, eram bem heterogêneos do ponto de vista de produção. Lá pelos anos 2000, então, iniciaram os plantios mais modernos, e até um pouco antes, algumas papeleiras iniciaram plantios mais bem coordenados, com florestas de melhor qualidade, principalmente ligadas à indústria do papel e celulose. E aí começaram a existir então madeiras com diâmetros menores e que o setor papeleiro começou a admitir. A partir então dessa volumetria e dessa condição da madeira, a gente precisa estabelecer qual é o plano do processo industrial, tendo em vista que a fonte da minha madeira pode ser tanto de plantios direcionados para isso, para madeira serrada já, plantios mistos que podem dedicar parte da sua floresta à biomassa e depois parte dela à madeira serrada, no final de ciclo, ou até mais atual agora, que são os silvopastorios, então os modelos que utilizam-se de menos árvores por hectare e consorciam isso com outras culturas. Então, uma árvore é dividida por vários sortimentos. Eu posso ter uma diametria na base, uma diametria média e uma diametria mais próxima do ápice. Então, com isso eu tenho três características, três sortimentos diferenciados. E por isso eu preciso planejar de forma adequada a serraria para isso. A não ser que eu tenha um produto, uma classificação florestal e venda parte desse produto para outro mercado. Mas se eu vou atuar com um plantio homogêneo, eu preciso utilizar então, na minha linha de produção, os três tipos de produto que saem da floresta. Uma outra característica bem importante é o fator de forma da árvore. Quando a gente tem plantios homogêneos, onde eu tenho um maciço florestal que foi plantado na mesma época, não sofreu manejo, desbaste, por exemplo, não sofreu nenhum tipo de raleio e ele tem lá 10 anos de idade, o meu fator de forma da árvore, do fuste, ele vai ser mais cilíndrico do que cônico. Então a tendência é de ter uma árvore mais uniforme, mas eles são normalmente árvores mais esbeltas, né? Árvores com altura maior, com diâmetros menores e que possuem de 2 a 3 classes de sortimento possíveis aí para a gente aplicar na serraria e até com linhas bem adequadas. Isso vai depender do tempo que essa floresta permanecer lá. Se ela ficar mais alguns anos, ela vai sofrer uma seleção natural e aí a gente começa a mudar um pouco esse fator. Mas quando a gente fala de silvopastoril ou plantios que sofreram desbastes, o fator de forma da tora muda. Então a gente tem com isso uma diferenciação no processo. E aí as toras passam a ser então com classes até mais de 3 ou 4 classes diamétricas no mesmo fuste.
E com isso eu preciso replanejar ainda mais a minha produção e a minha serraria. E aí para florestas de alta produtividade, isso é mais grave ainda, porque eu tenho ciclos muito curtos, eu posso ter diâmetros muito grandes, com idades muito baixas, e aí com isso eu carrego mais tensões de crescimento, eu carrego mais características que vão demandar um projeto de serraria de alta produtividade, ou seja, eu preciso ter volumes grandes de produção com mais tecnologia. Bom, eu volto falando então do VMI, que o VMI é um fator importante então de crescimento, quanto esse indivíduo está crescendo, porque com isso a gente consegue planejar qual é o nosso sortimento por indivíduo, baseado no nosso histórico e também no nosso inventário. E aí com isso a gente consegue planejar o fluxo de massa em função dos sortimentos da nossa serraria. Ou seja, quanto de cada sortimento eu tenho disponível na floresta que vai entrar na minha serraria, e aí com isso eu consigo definir quais são as linhas necessárias de entrada de madeira na minha serraria. É importante destacar que uma floresta de crescimento rápido, ela tendo então 2 ou 3 sortimentos, ou eu preciso ter uma serraria que consiga fazer essa composição de corte inicial rapidamente, que eu possa trocar isso rapidamente, que ela tenha um setup de serraria rápido, ou eu tenho que ter 2 linhas de entrada, uma linha para toras mais grossas e uma linha para tora mais fina. Aí buscando então maior velocidade, maior desempenho em cada uma dessas linhas. Então assim a gente pode estabelecer o limite do equipamento e determinar quais são os layouts. Outra característica importante na questão desse fluxo de entrada de material é determinando a relação da dureza, porque aí as velocidades são alteradas. Então também a minha serraria, como uma característica importante, precisa ter essa questão da definição da velocidade de avanço, da condição na qual eu vou aplicar na minha linha da serraria, a partir da entrada da primeira tora, de forma que eu não perca tempo com manutenção, por exemplo, de serra, com uma velocidade muito alta, com uma tora de alta tensão, de ciclos curtos de produção, que tem tensão de crescimento alta, pode, por exemplo, estourar uma fita, ou entortar uma serra, ou travar uma serra multilâmina no processo, e faz com que eu pare a minha linha de produção e às vezes perca lá 1 hora por dia nesse processo. Isso faz toda a diferença numa produção de alta qualidade e de alta produtividade. Bom, com esses dados a gente identifica então todo esse processo da serraria e segue então estabelecendo os limites do equipamento e do layout. Elas devem ser alinhadas então com o produto final, a madeira a ser serrada. De modo geral, a gente está falando de classes geométricas entre 14 e 28, e até acima um pouco de 28, quando a gente fala de florestas que tem lá manejo, vão até 40 de diâmetro na sua base. Mas, de modo geral, esses diâmetros médios vão ficar em torno de 28 de diâmetro. Então as serrarias hoje no mercado que produzem madeira serrada de eucalipto para fins comerciais de grande volume, falando aí de serrarias que produzem 3.000 metros cúbicos por mês, até modelos unitários que produzem 3.000 metros cúbicos por mês, que é um bom volume, são equipamentos que possuem aí linhas de produção que produzem 150 metros cúbicos por dia. É uma linha de produção realmente já de alta produtividade para esse mercado. Hoje existem produtores que têm mais de um equipamento desse, ou seja, produzem 6.000 cúbicos em 2 equipamentos, que seria o ideal para esse tipo de material. E ele, então, necessita dessa condição de diâmetro médio. Mas do diâmetro médio para o mínimo, imaginem que eu tenho lá uma linha de produção que eu estou com um diâmetro de 28 de espessura, de geometria, e aí eu vou para um diâmetro de 14. Todo o equipamento tem que ser reajustado para isso, então o equipamento tem que estar programado para isso. Agora, se eu pego esse mesmo diâmetro e quero trabalhar com uma floresta de 40, lá com uma diametria de 40, eu vou ter problema também no diâmetro maior. Com isso eu vou ter diferentes tipos de produto e diferentes tipos de composição de processo industrial. Bom, a gente falou então dos equipamentos que são necessários, ou mais ou menos as características da linha de produção em função da madeira serrada que a gente precisa. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês de mercados que são consumidores de madeira, desse perfil de madeira, dessa floresta, que atualmente são ativos, mercados que a gente pode vender. Para quem eu vou vender essa madeira
de florestas então de 8 a 10 anos, a 12, 14 anos, que é um mercado que é uma equivalência importante de liquidez florestal versus industrial. Num projeto como esse, hoje a gente fala que os produtos estão então ligados a essa cadeia de médio valor, aí, de médio a baixo valor, que são mercados de madeira de embalagem, ou seja, tábuas para fabricação de pallet, por exemplo, ou fabricação de embalagens industriais. É um mercado bem ativo, tem um grande consumo de produção dessa madeira, e ele é um mercado também internacionalizado, ou seja, a gente pode vender para fora do país, só que ele necessita de altas produtividades na serraria, ou uma produção bem eficiente. Por isso, é importante ter um sortimento bem determinado da floresta e uma serraria bem projetada para isso, porque eu preciso ter realmente alta velocidade de produção para ganhar volume e aí com isso ter competitividade no mercado. Essa madeira que eu deixo como exemplo, a madeira de embalagem, ela é uma madeira que pouco sofre de processo secundário de industrialização na primeira fase, que é basicamente serraria, ou seja, eu serro a madeira, pego uma tora, serro a madeira, 50% em média dessa madeira vira madeira serrada e 50% vira resíduos, que a gente chama, que são os subprodutos hoje, né, que seriam então utilizados como cavaco. Então eu vou ter lá numa serraria onde eu pego uma tora, mais da metade dela vira cavaco, biomassa, e esse outro restante é o produto de madeira de mercado. Começando então, exemplo sobre processamento de madeira, levando em consideração uma floresta de 14 anos, entre 10 e 14 anos, onde a gente tem diâmetros acima de 30, até maiores em alguns casos, com o incremento que a gente tem disponível, né? A gente vai encontrar então as primeiras toras com em torno de 26 de diâmetro. 10% dessa floresta vai estar disponibilizando em torno de 26 de diâmetro, ou seja, a gente tem toras acima de 26, lá 30, 40, talvez alguma coisa maior, representando, com volume representado de 10% dessa madeira. Já uma segunda tora, entre 26 e 18, aí numa segunda classe de sortimento, a gente pode dizer que isso representa em torno de 30% dessa floresta. E depois o processo de tora abaixo de 18, mais de 60%. Então mesmo uma floresta de grande porte, ou seja, com ciclos longos, aí, que, comparado ao ciclo de papel e celulose quase o dobro, lá para 12 anos, a gente continua tendo um maior volume de madeiras com diâmetros menores. Porque ao fazer o sortimento dessa floresta, eu vou encontrar da terceira ou quarta tora para cima, madeiras com diâmetros menores. E isso faz com que eu tenha, por natureza, então, um equipamento, uma serraria direcionada para madeiras nessa condição. Isso quer dizer então que mesmo com florestas de bom crescimento, com florestas de alto potencial crescimento, e a tora sendo selecionada no processo, eu vou precisar ter uma serraria direcionada para alta produtividade para madeiras finas, ou seja, entre 14 e 24 de diâmetro, eu terei o maior volume de produção da floresta. Bom, continuando então, agora como pensar essa linha de produção na qual eu tenho uma floresta com 60% da madeira com diâmetros entre 18 e 24. Eu preciso então para isso, e aí tendo esses 10% mesmo com tora grossa e dedicando isso a essa mesma serraria, eu preciso então desenvolver um tipo de tecnologia para corte mais adequado para essas toras de maior diâmetro, que hoje no mercado são serras fita de maior porte, são serras tipo tandem, podem ser serras tipo geminada, né, e serras fita verticais, também conhecidas aí no mercado. E são linhas de baixa e média capacidade, ou seja, eu tenho uma produção de baixo volume. Eu não consigo produzir muito volume com essas serrarias. Então elas têm muitos cortes para fazer a mesma tábua. Aí já linhas de toras médias, aí, naquela média de 26 ali, a gente pode desenvolver tecnologias mais adequadas, já com linhas mistas que utilizam serras fitas, serras circulares, uma primeiro corte, por exemplo, vertical, uma segunda corte vertical, fazendo um bloco e assim por diante,
efetuando o corte das toras na sequência, até em processo de cabeçote, multicabeçotes ou numa linha de processamento que utilize serra circular. Quando decidimos então transformar uma floresta em madeira serrada, a gente tem que levar em consideração que daquele sortimento que a gente subdividiu lá e transformou em madeira que já mais ou menos planejou na serraria, ainda a gente tem um percentual de madeira que vai ficar no campo, em torno de 30%, de 15% a 30%, que são madeiras finas, abaixo de 14%, que seriam outro processo de biomassa. Então eu queria dar um exemplo para vocês, bem real, de uma floresta para serraria, que imagine a gente utilizar um maciço florestal que foi plantado para poder até ser, como exemplo, ele tinha sido com dedicação de papel e celulose e ficou com 12 anos, 10 ou 12 anos lá na floresta, e agora eu preciso utilizar ele como madeira serrada. Então eu vou tirar de madeira, propriamente para a serraria, 70% daquele volume. Isso é um número bem interessante. E aí, quanto de madeira serrada eu posso retirar dessa floresta? Se a gente optar pelo mercado de madeira de embalagem, madeira de baixo valor, aí, que a gente está falando de madeira serrada num preço médio de mercado de 450 a 500 reais, um metro cúbico serrado, eu estou falando de a possibilidade de utilizar, então, 70% dessas toras desse volume lá da floresta, que já são 70% da madeira disponível na floresta. 70% dessa tora que chega na serraria, dela, 30% vai virar biomassa do processo. E dos 70%, imagina que uma floresta aí com 380 metros cúbicos por hectare, um exemplo bem... Vamos fazer um exemplo numérico, para a gente ter uma relação numérica disso aí. De 380 metros cúbicos por hectare de floresta, uma floresta de bom crescimento, eu vou retirar para a madeira serrada em torno de 266 metros cúbicos de madeira, em toras, ou seja, 70% disso. 70% desse volume vai entrar para a minha serraria. Mas eu vou ter, ao final do processo, aproximadamente 120 metros cúbicos de madeira serrada. E qual é o preço de mercado desse negócio? Então imagine que da minha floresta, que eu tenho lá 380 metros cúbicos por hectare, quando eu falo isso, é um bom crescimento, a floresta tem um bom incremento, se eu vender ela em metros cúbicos em pé, é um número. Mas quando eu transformo ela, eu já tenho que levar em consideração que lá daqueles 300, 30% fica como biomassa lá, a ser processado como biomassa, como lenha fina e outras coisas. Aí eu trago esse 70%, que nesse caso são 266 metros cúbicos, para a minha serraria. Quando eu entro na serraria, dos 266 eu só tenho 120 metros cúbicos de madeira serrada. Então aquela relação de 380 virou 120. Então o preço que eu tenho que conseguir com essa madeira no meu custo total está baseado no 120. O diferencial continua sendo biomassa. Então vocês vejam que obrigatoriamente eu tenho que ter um mercado de biomassa ligado ao mercado de madeira serrada. Se não existir mercado de biomassa, eu não posso serrar a madeira da floresta. É melhor vender a madeira em pé. Porque se eu não conseguir vender a biomassa, eu tenho mais de 50% da floresta transformada em biomassa. Em cavaco nesse caso, ou em microchip e até parte de encerragem. Bom, com esses números eu posso dizer para vocês que eu tenho 120 metros cúbicos de madeira. E aí que preço eu posso trabalhar com isso no mercado para a gente visualizar um rendimento desse negócio, né? O preço de mercado dessa madeira varia em torno de R$450, uma madeira de baixas espessuras, ou seja, eu estou falando aí de madeira de 20 milímetros, 18 a 20 milímetros de corte, né? Para mercado de pallets de madeira e mercado de embalagens. Nesse volume, então, numa serraria, eu consigo faturar o equivalente a R$54 mil com esses 120 metros cúbicos de madeira. Imaginem que parece ser um valor bem atrativo, fazendo essa conta direta de R$450 pelo 120. E depois eu tenho ainda um resultado relacionado com a biomassa residual, equivalente a 5 mil, podendo ainda ter mais um resultado dessa biomassa que vai sair da minha serraria, com mais uns 4, 5 mil aí de resultado financeiro. Então eu posso, num cálculo a grosso modo, falar que nós estamos ganhando R$60 mil por hectare com esse material, comparado com o teu preço de venda de madeira serrada atual e comparado com o preço de mercado de venda de toras para o mercado de madeira de toras.
Então agora a gente vai conversar sobre um exemplo de um plantio florestal, uma situação real que demonstra então a condição de floresta, uma floresta de 8 a 10 anos de idade. Falando até um pouco mais, talvez a floresta podendo chegar a uns 12 anos, ela vai ter uma condição muito similar a isso que a gente vai discutir agora. Se nós utilizarmos uma árvore da sua base ao seu ápice, ela pode ser dividida da seguinte forma. Imagine que essa floresta então tem lá em torno de 10 anos de idade, 12 anos de idade. Ela é de um plantio homogêneo, ou seja, eu plantei o mesmo híbrido na mesma área, o mesmo maciço, e eu tenho lá no meu sortimento dividido por algumas classes de tora. É importante destacar que esse exemplo ele vai ser levado em consideração no nosso projeto de serraria. Então essa floresta vai ter como, no momento que eu utilize, que eu olhe esse fuste da base até o ápice, eu tenho uma primeira tora lá, que essa primeira tora representa em torno de 10% do volume disponível. E essa tora normalmente vai estar com diâmetros acima de 30, 40, primeiras, segundas toras aí devem ficar nessa faixa. Bom, então a gente vai dar um exemplo de uma situação real em relação a um planejamento de serraria baseado numa floresta de 10 a 12 anos de idade, com sortimentos florestais bem definidos. Importante é destacar que dentro de uma mesma floresta a gente vai encontrar sortimentos diferenciados, e dentro desse sortimento podemos dar um exemplo então nesse contexto em que eu tenho uma primeira tora, olhando da base até o fuste, uma primeira tora com diâmetro acima de 30, isso representa em torno de 10% dessa floresta. Na segunda tora, o volume representativo de segundas toras, que a gente chama, são toras que estariam talvez no ponto médio dessa floresta, na altura média do fuste, isso representa em torno de 30% do volume disponível. E da mesma forma que o restante da floresta, o restante da árvore, do fuste, representa quase 60% dessa madeira disponível, que são diâmetros abaixo de 18 de diâmetro. Então eu tenho 10% com diâmetros acima de 30, em torno de 30% com diâmetros médios entre 20, 18 e 26, e abaixo de 18 eu tenho quase que 60% da floresta. Com isso, eu vou exemplificar a sequência para vocês. Para cima? Tá bom. Bom, subdividindo então essa floresta em 3 classes diamétricas, a gente tem como exemplo o desenvolvimento de uma serraria com 3 classes de entrada de toras. E aí é importante destacar que cada entrada de tora dessa tem que possibilitar uma tecnologia diferenciada. Ou a mesma serraria precisa ter tecnologia disponível para processar 3 diâmetros de tora simultaneamente. Ou, se não simultaneamente, eu tendo o sortimento de toras no pátio disponível, no meu pátio de toras, eu poder efetuar o setup da serraria para que ela possa então ser setada para toras acima de 30, depois toras na classe média até 28, e depois setar então parte da serraria para toras até 14 de diâmetro, que é ainda um diâmetro possível de se trabalhar. Mas a nível de linha de tecnologia de equipamentos, a gente pode destacar que toras grossas necessitam de equipamentos de maior porte. Então, normalmente a gente prefere não desenvolver uma única linha de produção, que ela tem baixa capacidade produtiva, quando eu assumo esses 3 sortimentos. Normalmente o vendedor de máquinas vai dizer, ok, vamos direcionar então para o melhor sortimento ou para o maior sortimento. Depois a gente adapta outras máquinas ou coloca uma segunda linha para o menor sortimento. Nesse caso, os nossos menores sortimentos são as madeiras de grande diâmetro. Então, preferencialmente eu tenho uma linha separada para madeira de grande diâmetro. Para madeira de médio diâmetro e de menor diâmetro, médio, entre até 28 e abaixo de 18 para pequeno diâmetro, eu preciso ter então ou uma linha mista que vai trabalhar com essas duas condições, e aí tem que ter alta velocidade, e aí os equipamentos são de maior tecnologia, ou também eu posso separar essas duas linhas para poder ter linhas mais econômicas. Mas de qualquer forma é importante pensar que isso precisa ter volume de produção, e a gente está falando de 150 metros cúbicos cerrado por dia, e isso representa em torno de 3 a 4 vezes o volume de tora. Então, é um volume relativamente grande,
pensando aí em 150 metros cúbicos por dia, nós estamos falando de 3.000 cúbicos de madeira serrada. Isso pode representar quase 9.000 toneladas de madeira, dependendo do diâmetro, florestal. 9.000 metros cúbicos de madeira disponível da floresta. Então realmente são volumes grandes para serraria, para madeira serrada. E na sequência, então, eu tenho linhas, podendo ter linhas para madeiras de tora, linhas com serras verticais, né? Serras normalmente serra fita, podendo ter até serra tandem, era muito utilizada no passado. Mas sendo terra-fitas verticais, podendo ser geminadas, ou seja, uma serra ao lado da outra, né, fazendo o primeiro corte, fazendo o segundo corte. Sempre o corte do eucalipto de madeira grossa, obrigatoriamente tem que ser de fora para dentro, ou seja, eu vou começar fazendo com a parte lateral, tirando costaneiras menores e seguindo o centro, o corte do centro da tora. O ideal para toras grossas seria eu sempre fazer 2 primeiros cortes, 2 segundos cortes e continuar fazendo cortes na sequência, para que eu retire a tensão dessa tora e aí o centro da tora não sofra com isso e não trinque. Já as toras médias, que são toras até 28, com madeira jovem, já possibilitam um processo mais em linha, onde eu posso ter 2 serras fitas verticais, por exemplo, numa linha, sendo a primeiro corte e a segundo corte, e sequenciando isso com serras multisserras, podendo ser horizontais, ou até podendo ser serras circulares na sequência do bloco. Então eu faço um primeiro bloco e com isso eu faço essa madeira e depois todo o tratamento de estopo, de refilamento e assim por diante, tanto em costaneiras quanto na madeira que for na linha principal. Na linha de tora fina, os equipamentos precisam ter grande velocidade, eles precisam ter acima de 20 metros lineares por minuto. Isso faz com que eu tenha uma atividade de produção bem alta e uma possibilidade de produtividade maior. Porque o resultado dessa tora é muito pequeno, é equivalente a 3 para 1. Eu preciso de 3 metros cúbicos de toras para que eu tenha 1 metro cúbico de madeira. Então eu necessito de toras, um volume muito grande de madeira em tora, e eu tenho um pequeno, 1/3 disso só vira madeira serrada. Os outros 70% vão virar biomassa, cavaco, e aí serragem nesse processo como um todo. Então, quando a gente decide transformar uma floresta em madeira serrada, a gente tem que levar em consideração que da floresta para a serraria, só em torno de 70% da floresta vira toras para a serraria. E esse restante, ele acaba virando biomassa também lá na floresta. Eu vou fazer a segunda exemplo agora. Subir? Pode subir. Aí. Quando decidimos então transformar uma floresta em madeira serrada, a gente tem que levar em consideração que daquele sortimento que a gente subdividiu lá e transformou em madeira que já mais ou menos planejou a nossa serraria, ainda a gente tem um percentual de madeira que vai ficar no campo, em torno de 30%, de 15% a 30%, que são madeiras finas, abaixo de 14%, que seriam outro processo de biomassa. Então eu queria dar um exemplo para vocês, bem real, de uma floresta para serraria, que imagine a gente utilizar um maciço florestal que foi plantado para poder até ser, como exemplo, ele tinha sido com dedicação de papel e celulose e ficou com 12 anos, 10 ou 12 anos lá na floresta, e agora eu preciso utilizar ele como madeira serrada. Então eu vou tirar de madeira propriamente para a serraria 70% daquele volume. Isso é um número bem interessante. E aí, quanto de madeira serrada eu posso retirar dessa floresta? Se a gente optar pelo mercado de madeira de embalagem, madeira de baixo valor, aí, que a gente está falando de madeira serrada num preço médio de mercado de 450 a 500 reais, o metro cúbico serrado, eu estou falando de a possibilidade de utilizar, então, 70% dessas toras desse volume lá da floresta, que já são 70% da madeira disponível na floresta. 70% dessa tora que chega na serraria, dela, 30% vai virar biomassa do processo. E dos 70%, imagina que uma floresta aí com 380 metros cúbicos por hectare, um exemplo bem... Vamos fazer um exemplo numérico, para a gente ter uma relação numérica disso aí. De 380 metros cúbicos por hectare de floresta, uma floresta de bom crescimento, eu vou retirar para a madeira serrada em torno de 266 metros cúbicos de madeira. Em toras, ou seja, 70% disso. 70% desse volume vai entrar para a minha serraria.
Mas eu vou ter, ao final do processo, aproximadamente 120 metros cúbicos de madeira serrada. E qual é o preço de mercado desse negócio? Então imagine que da minha floresta, que eu tenho lá 380 metros cúbicos por hectare, quando eu falo isso, é um bom crescimento, a floresta tem um bom incremento, se eu vender ela em metros cúbicos em pé, é um número. Mas quando eu transformo ela, eu já tenho que levar em consideração que lá daqueles 300, 30% fica como biomassa lá, a ser processado como biomassa, como lenha fina e outras coisas. Aí eu trago esse 70%, que nesse caso são 266 metros cúbicos, para a minha serraria. Quando eu entro na serraria, dos 266 eu só tenho 120 metros cúbicos de madeira serrada. Então aquela relação de 380 virou 120. Então o preço que eu tenho que conseguir com essa madeira, no meu custo total, está baseado no 120. O diferencial continua sendo biomassa. Então vocês vejam que obrigatoriamente eu tenho que ter um mercado de biomassa ligado ao mercado de madeira serrada. Se não existir um mercado de biomassa, eu não posso serrar a madeira da floresta. É melhor vender a madeira em pé. Porque se eu não conseguir vender a biomassa, eu tenho mais de 50% da floresta transformada em biomassa. Em cavaco, nesse caso, ou em microchip e até parte de serragem. Bom, com esses números eu posso dizer para vocês que eu tenho 120 metros cúbicos de madeira. E aí que preço eu posso trabalhar com isso no mercado para a gente visualizar um rendimento desse negócio, né? O preço de mercado dessa madeira varia em torno de R$450, uma madeira de baixas espessuras, ou seja, eu estou falando aí de madeira de 20 milímetros, 18 a 20 milímetros de corte, né, para mercado de pallets de madeira e mercado de embalagens. Nesse volume, então, numa serraria, eu consigo faturar o equivalente a R$54 mil com esses 120 metros cúbicos de madeira. Imagine que parece ser um valor bem atrativo, fazendo essa conta direta de R$450 pelo 120. E depois eu tenho ainda um resultado relacionado com a biomassa residual, equivalente a 5 mil, podendo ainda ter mais um resultado dessa biomassa que vai sair da minha serraria, com mais uns 4, 5 mil aí de resultado financeiro. Então eu posso, num cálculo a grosso modo, falar que nós estamos ganhando R$60 mil por hectare com esse material, comparado com o teu preço de venda de madeira serrada atual e comparado com o preço de mercado de venda de toras para o mercado de madeira de toras. Quando a gente fala então do mercado comparando então esse cenário de venda da madeira serrada pós colheita, tem que ser levado em consideração todos os custos de colheita, custos operacionais, de serraria e tudo mais. Mas hoje a gente sabe que a venda da madeira em pé, por ter uma disponibilidade muito grande e os consumidores normalmente estarem a distâncias maiores, a gente tem um preço de mercado relativamente baixo. Então, para esse volume de metros cúbicos por hectare, a gente estaria falando em torno aí de 21 mil contra R$60 mil. Então é o equivalente a 3 vezes isso. Claro que a gente tem que levar em consideração os custos que estão relacionados para verificar a melhor condição e o melhor cenário do negócio para atuar como vendedor florestal ou atuar como vendedor de madeira industrializada. E tem que levar em consideração que esse mercado deve existir. A gente precisa estar numa região que possibilite o mercado, porque assim como a maioria dos produtos, a logística desse material serrado, sendo ele primário, ou seja, um material verde que sai da tua serraria diretamente para o consumidor que vai fazer o processo secundário de industrialização, que no caso seria um produtor de embalagens, ele precisa ser muito próximo, porque o custo do frete não pode inviabilizar o negócio. Dessa forma eu fico à disposição. Esse é um pouco do meu conhecimento relativo a esse processo. Aqui a gente falou por alto em relação a como planejar uma serraria, ou os pontos importantes do planejamento dela. E eu fico à disposição então para vocês, via o canal de contato que a gente vai ter por esse mecanismo. Meu nome é Gabriel Marques, eu sou engenheiro industrial madeireiro e atuo no mercado de madeira há aproximadamente 20 anos.